Hoje vamos falar sobre um dos filmes mais queridos da nossa infância, mas por um ângulo totalmente diferente. Prepare-se porque vamos defender o indefensável, a Fada Madrinha de Shrek 2. Será que ela estava certa? Eu sei. Antes de vocês irem direto lá nos comentários, se queixar ou pedir alguma explicação, eu não estou dizendo que ela era boa, ou que as suas ações eram justificáveis do ponto de vista moral. Mas se olharmos para ela não como uma vilã, mas como uma executiva, uma presidente ou uma governadora tentando manter a ordem em um universo, que tem regras muito específicas, talvez faça sentido. Então hoje vamos analisar friamente os argumentos da Fada Madrinha e entender por que, sob uma ótica puramente lógica e pragmática, ela tinha razão sobre muitas coisas. E talvez agora, quando você assistir Shrek 2, você a veja com olhos diferentes. Então, se você gosta de conteúdos, teorias e outros assuntos de filmes e personagens de animação, eu peço que você se inscreva aqui no canal e deixe o seu like para continuar acompanhando aí outros conteúdos. Então vamos relembrar quem é a Fada Madrinha. Em Shrek 2, ela aparece como antagonista principal, uma figura poderosa que controla a indústria dos felizes para sempre, lá de tão distante. Ela tem uma empresa, literalmente chamada Poções Fada Madrinha, que oferece soluções mágicas para todos os tipos de problemas dos contos de fadas. Mas ela não é apenas uma empresária, ela é a guardiã das tradições, a mantedora dos status, a pessoa que garante que os finais felizes aconteçam da maneira certa, do jeito que sempre aconteceram. Princesas se casam com príncipes, ogros ficam no pântanos e dragões guardam torres, cada um no seu quadrado. E então aparece Shrek, um ogro que não apenas salvou a princesa, mas se casou com ela, quebrando todas as regras do manual. E o pior, Fiona escolheu ficar como ogra. Imagina o caos que isso causa no sistema. A Fada Madrinha não estava sendo má por maldade, ela estava, na visão dela, corrigindo um erro, um bug na matriz dos contos de fadas. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. Vamos ao primeiro ponto. O choque cultural era inevitável, e a Fada Madrinha sabia disso. Lembra da cena do jantar no castelo? Aquilo foi um desastre completo. Shrek soltando gases na mesa, fazendo piadas inapropriadas, assustando os empregados. O rei Harold tendo um colapso nervoso, a rainha tentando manter a compostura enquanto tudo desmorona. A Fada Madrinha previu isso. E ela sabia que inserir um ogro na alta sociedade de tão distante seria como colocar um elefante numa loja de cristais. Não por maldade, mas porque as culturas eram incompatíveis. Olha, ela não estava errada sobre a reação das pessoas. Quando Shrek e Fiona chegam ao reino, o povo literalmente foge gritando. Crianças choram, guardas ficam em alerta, tem uma multidão com tochas e forcados querendo expulsar Shrek da cidade. Do ponto de vista de uma administradora de reino, a Fada Madrinha tinha uma preocupação legítima. A presença de Shrek estava causando instabilidade política e social. Ele não era apenas um estranho, ele representava tudo que aquelas pessoas foram ensinadas a temer desde a infância. É aqui que está o ponto crucial. Ela não criou esse preconceito, ela apenas reconheceu que ele existia e que teria consequências reais. É cruel? Sim. É pragmático? Também. A Fada Madrinha estava defendendo a estabilidade do reino. Na mente dela, um casamento entre Fiona e o Príncipe Encantado traria paz, continuidade e aceitação popular. Já o casamento com Shrek traria conflito, divisão, possivelmente até uma revolta civil. E por mais que doa admitir, ela estava certa sobre as dificuldades. O filme inteiro gira em torno de Shrek tentando provar que merece estar ali, enfrentando rejeição após rejeição. Agora vamos para o momento mais brutal do filme. A Fada Madrinha olha para Shrek e diz: "Se você a ama de verdade, deixa aí." É uma frase cruel, manipuladora e dolorosamente eficaz porque ela toca em algo real. Shrek estava infeliz, ele se sentia deslocado, julgado e inadequado. Ele via nos olhos das pessoas que ele não pertencia àquele mundo. E a Fada Madrinha não inventou esse sentimento. Ela apenas verbalizou um medo que já existia no coração de Shrek, que ele não era bom o suficiente para Fiona naquele contexto. A prova disso? Shrek bebeu a poção mágica para se transformar. Ele literalmente achou que precisava mudar quem ele era para ser aceito. E quando ele viu Fiona, humana, do lado do Príncipe Encantado, seu primeiro pensamento foi: ela está melhor sem mim. A Fada Madrinha entendeu a psicologia de Shrek melhor do que muitos personagens do filme. Ela sabia que por baixo de toda aquela bravata de ogro durão, havia um cara inseguro que achava que não merecia amor.
Ela explorou isso. Mas aqui está a questão. Estar errado moralmente não significa estar errado factualmente. Shrek realmente se sentia assim. O preconceito realmente existia. A dificuldade era real. A fada madrinha não criou o problema. Ela apenas apontou para ele e ofereceu uma solução dentro dos padrões estabelecidos do mundo deles. Uma solução covarde? Sim, mas uma solução que funcionaria dentro das regras existentes. Aqui as coisas ficam ainda mais interessantes. A fada madrinha não era apenas uma vilã aleatória. Ela tinha um contrato com o rei Harold. Isso é revelado no filme. O rei fez um acordo com ela no passado. Ela ajudaria Harold a conquistar sua própria princesa e, em troca, a filha dele se casaria com o filho dela, o príncipe encantado. Do ponto de vista de negócios, Shrek não apenas roubou a noiva, ele quebrou um contrato. E mais do que isso, ele quebrou todo o sistema em que aquele universo funcionava. Pensa comigo, Fiona foi criada desde pequena com a expectativa de que um dia um príncipe a salvaria. Foi educada para ser rainha. Foi até enfeitiçada e colocada numa torre esperando seu salvador. Todo o sistema de valores, de educação, de expectativas dela foi construído em torno dessa narrativa. A fada madrinha gerenciava esse sistema. Ela era literalmente a CEO dos contos de fadas. E Shrek chegou como uma startup disruptiva bagunçando o mercado inteiro. Ela estava tentando preservar não apenas o seu negócio, mas a estrutura narrativa que mantinha aquele mundo funcionando. Sem a previsibilidade de finais felizes tradicionais, qual seria o propósito das fadas madrinhas? Das maldições, das profecias? Shrek representava o caos, a imprevisibilidade, a quebra do contrato social que todos haviam aceito por gerações. E quanto à própria Fiona? A fada madrinha acreditava genuinamente que estava fazendo o melhor para ela. Se Fiona tivesse se casado com o príncipe encantado, assumindo um cenário hipotético onde ele não fosse um vilão mimado, mas apenas um príncipe comum, a vida dela teria sido infinitivamente mais fácil. Sem enfrentar preconceito diário, sem brigas com pais, sem precisar provar constantemente que seu casamento é válido. Aceitação imediata do reino, uma vida de luxo, conforto e respeito. A fada madrinha via Shrek como um risco. Risco de segurança, risco de reputação, risco de felicidade. Na mente dela, ela estava salvando Fiona de uma vida difícil. É paternalista? Totalmente. Mas ela acreditava que sabia o que era melhor. E pela lógica do mundo deles, ela não estava completamente errada. Mas aqui está o ponto crucial. A fada madrinha estava certa sobre como o mundo funcionava, mas errada sobre como o mundo poderia mudar. Ela representava o conservadorismo absoluto, a ideia de que sempre foi assim e sempre será assim. Ela não conseguia imaginar que as regras poderiam ser reescritas. O erro fundamental dela foi tentar aplicar lógica de negócios ao amor. Ela tratou o sentimento como uma equação matemática que poderia ser resolvida com a fórmula certa. Príncipe mais princesa é igual a felicidade. Simples assim. Mas amor não funciona assim. Amor é bagunçado, imprevisível e desafia a lógica. E a escolha de Fiona de ser uma ogra, de escolher uma vida mais difícil ao lado de quem ela ama de verdade, isso não estava nas planilhas da fada madrinha. Ela também subestimou completamente o poder da autenticidade. Fiona não queria ser salva da feiura. Ela queria ser aceita como ela realmente era. E isso, a fada madrinha nunca conseguiu entender. Então, recapitulando, a fada madrinha ela estava certa sobre as dificuldades que Shrek e Fiona enfrentariam, o preconceito que existia, a instabilidade social que um casamento não tão convencional causaria, a insegurança real de Shrek e a quebra do sistema estabelecido. Ela não estava errada sobre os desafios, ela estava errada sobre o que fazer diante deles. O verdadeiro conflito do Shrek 2 não é entre o bem e o mal, é entre a tradição e mudança, entre conformidade e autenticidade, entre o caminho fácil e o caminho certo. A fada madrinha foi a antagonista necessária para provar um ponto fundamental, que os felizes para sempre não é algo que ganha pronto, que vem numa fórmula pré-estabelecida pelo sistema. É algo que constrói, mesmo quando todo mundo diz que você está errado. Ela tinha razão que seria difícil, mas dificuldade não é o mesmo que impossibilidade, e às vezes as melhores histórias são aquelas que quebram o molde. Então sim, a fada madrinha estava tecnicamente certa sobre muitas coisas, mas Shrek e Fiona provaram que estar certo sobre obstáculos não significa que você deve desistir antes de tentar. E aí, o que você acha dessa teoria? Conseguiu mudar um pouco a sua perspectiva sobre a fada madrinha? Ou você ainda acha que ela é só uma vilã clássica? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E se você gosta de vídeos dessa forma, uma análise um pouco mais profunda e diferente, se inscreva aqui no canal, deixa seu like e ativa o sininho
para não perder os próximos vídeos. Lembrando que esses vídeos que eu faço são teorias, um ponto de vista diferente e não uma verdade absoluta. E talvez seja assim. Valeu, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.